Olá, pessoal, tudo bem? No Conversa Boa de hoje, temos uma pessoa muito querida, muito especial, é a Eveline, e ela vai contar alguns detalhes da sua história, da sua trajetória musical, da sua história de vida, que é bem provável que você nunca tenha ouvido em outro lugar. Olha só, assiste o vídeo, se inscreve no canal Tânia Alves Psicóloga, compartilha os vídeos nas suas redes sociais e aciona o sininho também, porque todas as vezes que nós colocarmos aqui no canal algum conteúdo novo, você é o primeiro a ser avisado, ok? Vamos lá para a nossa conversa boa de hoje? Começando aqui com a Eveline, no nosso Conversa Boa, e ela vai começar já falando um pouquinho lá da infância dela. Fala um pouco para nós, Eveline, como foi essa infância, Eveline é cantora, alguém cantava na família, teve alguma influência musical na família? Tudo bem, Tânia? Que bom estar Tudo aqui jóia. contigo. A alegria toda minha, pode ter certeza. Muito gostoso. Assim, eu canto desde os 5, né? Sou, como as pessoas falam, né? Sou de berço, adventista, né? Então, os meus pais sempre cantavam na igreja e eu cantava também. Então, eu gostava de acompanhar, eles me levavam para acompanhar, e aí eu cantava no grupo de crianças e tal. Só que aí eu fui crescendo, em vez de desenvolver, parece, eu fui ficando cada vez mais tímida. Então, depois de um tempo, teve um período assim que eu dei uma parada, assim, fiquei meio travada, muito tímida, não gostava de falar, não gostava de cantar. E aí, quando foi assim, Mais quando ou eu menos completei. que aconteceu isso? Você Oi? qual idade, mais ou menos? Então, assim, acho que quando eu dei essa parada, assim, eu tinha o quê? Uns 12 anos, assim. Uhum. Tipo, muito tímida, não conversava com as pessoas, não sei, assim. Aí você que é psicóloga, dá pra explicar, assim, essas coisas que Então, né? acontecem com a gente. Eu lembro bem de você nessa época, né? Eu lembro você Então, bem pequenininha, já cantava bastante na igreja, toda amostrada. Gente, pensa na menininha, lembra, né? então, né? Os vestidos maravilhosos, maravilhosos, né? Coisa da minha mãe. A mãe caprichosíssima, linda e maravilhosa, essa carinha quietinha, mas era virada, tu vai ter que dizer que não era, né? Era assim. Mas Era então, linda. com quem eu não conhecia, parecia tímida, assim, né? E teve uma época, como eu te falei, que fiquei mesmo assim, tímida, não queria cantar, não queria. Mas aí, quando eu fiz 14 anos, né? Meu pai. Foi quando meu pai me ofereceu um presente, né? Que, na verdade, de 14 para 15, né? Ele falou: você quer sua festa de 15 anos ou você quer o CD? Aí eu disse: eu quero CD. Na minha visão, eu ia ter aquilo, realmente tenho, né? Ia ter aquilo para sempre. Na minha visão, assim, a festa ia durar momentos e o CD eu ia ter para sempre. Naquela época, com 15 anos, não tinha sido ainda para mim, assim, uma escolha de ministério. Foi uma escolha de um presente. Não foi escolha de viver do ministério, de ter um ministério. Eu nem imaginava, né? É bem diferente, E, né, Eveline? Porque aí não era só você é, gravar, lá que bonitinho, vou continuar cantando na igreja, como você vivia fazendo até então, né? Muda tudo. isso é. E aí, assim, gravei esse primeiro CD sem pretensão nenhuma, só como um presente. E esse CD começou a, tipo, ir de mãos em mãos. Meu pai, de vez em quando, pregava em algumas igrejas e eu cantava no final das pregações dele, no apelo, sempre aqui em São Paulo. E depois, aí, assim, uma igreja foi chamando, depois outra, depois outra. E aí, esse CD foi indo para outros estados e as pessoas foram conhecendo e começando a pedir a minha presença nesses outros estados. Só que eu estudava, né?
Então não podia ir, meu pai trabalhava, minha mãe também, a gente não podia simplesmente deixar tudo e sair, né? Depois então disso, eu fiz meu segundo CD, ainda sem nenhuma pretensão, assim, tipo, eu era muito menina, né, Tânia? Então, Sim. assim, eu não tinha muita noção, assim, da responsabilidade, do que era ter o ministério nas mãos. Então, assim, era legal, era bom, eu era uma menina, é, cantava nos finais de semana junto com os meus pais, estava sempre junto com eles, e por isso a gente começou, assim, esse trabalho, e Deus foi conduzindo de uma maneira que, assim, a gente não, nunca, tem gente que pergunta assim para mim, ah, você sentou e planejou? Não, eu nunca sentei e planejei. As coisas, elas aconteceram. E muito natural, assim, Deus, ele conduziu, né? Então, assim, fiz o segundo CD, também sem pretensão, e quando eu fiz, então, o terceiro CD, que foi o Amor Rompe Barreiras, que eu já estava terminando ali o ensino médio, aí a gente tinha bastante convite para viajar, para sair. Nessa época eu já comecei a ter uma noção melhor do que era ter o ministério, embora também ainda muito nova. E como eu estava terminando o ensino médio, né? Aí os meus pais me proporam de a gente sair viajar. Eu não prestar ali o vestibular naquela época, então a gente sair e começar a viajar para divulgar esses nossos CDs, né? Esse nosso trabalho. E foi Porque então ali nesse. já era profissional aí, né? Porque o terceiro CD já tinha todo, É, já saía de certa forma, você já viajava. só nas férias. Só nas Até o férias. terceiro era só nas férias? Só férias, isso. Eu não viajava assim, só férias e nem final de semana. Final de semana só era mesmo em São Paulo, mesmo com o segundo CD. Então, por isso que eu te falo que era assim, mais uma realização de um sonho, de um desejo, assim, que eu gostava. Meu pai pregava, eu cantava, mas nunca foi assim, ah, vou viver desse trabalho. É, vamos viver dele, né? Então, quando eu fiz o terceiro, que foi o Amor Rompe Barreiras, que aí a gente sentou para entender que Deus nos concedeu essa oportunidade, a mim e a minha família, e meu pai falou: Você quer? E eu disse: Ah, eu quero. E não, então, prestei o vestibular. Eles deixaram o trabalho deles de lado. A gente começou a aceitar todas as viagens. Então, a gente começou a viajar. A gente ficava 30, 40, 45 dias fora de casa. Viajamos o Brasil inteiro de carro. Eu, minha mãe e meu pai, com esse trabalho que foi o Amor Rompe Barreiras. Então, da minha carreira de cantora, esse CD foi o mais conhecido e o mais querido, porque também foi o que eu mais divulguei viajando, né? E teve, E aí foi aí que começou tudo a acontecer na minha vida nesse sentido de ministério. imagina, me fala um pouco a adolescência, né? Porque aí você já estava na adolescência mesmo. Como é que foi lidar com essa decisão de que vou parar um pouco e só vou fazer minha faculdade lá na frente, né? Que você teve que fazer essa escolha, ou seja, você fez essa escolha. Como é que foi isso para você? Então, no começo, foi assim muito divertido, porque eu ainda era nova, ali estava me formando no ensino médio, então assim, esperar um pouquinho, né? Esperar um ano, esperar dois, Descansar, não né? tem. Vou curtir um pouco as É, viagens e tal. Ok. isso Ok. vai. A gente não tem noção assim do que Deus tem preparado para gente, né? Então assim, eu falei, vai ser bom e tal, vamos ser uma experiência nova. Eu gostava daquilo que eu sempre gostei disso, sempre gostei de cantar e cresci muito com esse ministério, principalmente espiritualmente, né? Então, assim, para mim foi uma festa. Era legal, era divertido, era legal. A gente conhecia gente diferente, igrejas diferentes, estados diferentes, comidas diferentes. Então, era muito, muito divertido. Mas eu confesso para você que depois de alguns anos, isso começou é assim, não é no mau sentido, mas a pesar um pouco.
Sim, sim. Engraçado, né? Ter essa preocupação, né? Porque assim, como assim? Se é um ministério, não posso falar que é pesado, né? É só um É. pouquinho. Cara, larga de mão, eu falei, é muito pesado. Principalmente para uma garota, uma menina, né? Porque começou com uma brincadeira, de certa forma, um presente de aniversário, né? Então, É, às vezes, a gente tem um certo receio de falar, né? A gente tem um ministério, eu tenho um ministério também com meu esposo, tenho o meu ministério pessoal, e eu falo, essa coisa, fala, é bonitinho, é leve. Não, é não, é difícil é pra caramba, difícil. né? E é É, desafiador para cada um na sua esfera. Eu tenho as minhas dificuldades, sem dúvida, no ministério, não é fácil, e a gente está falando de ministério, é coisas com Deus, e tem outro lado que não gosta muito, então sempre vai haver um embate ali, várias situações difíceis, isso é inevitável. um ataque, né? Dina, agora me fala um pouco, justamente nesse momento, onde você viveu o seu ministério, momentos que você lembra, assim, que foram bem marcantes, histórias que você possa trazer para a gente aqui, que o pessoal de casa gosta de conhecer, saber um pouco mais da história, inclusive de uma pessoa como é querida como você é, como é que foi essa questão desse ministério, algumas situações que você viveu, que você, cara, foi muito complicado, foi difícil, às vezes uma cidade, uma viagem, às vezes, sei lá o que aconteceu, você tem suas histórias aí, fala alguma coisa aqui pra gente. É, Desafio, assim, foi pancada, porque esse foi difícil, né? Largar inicialmente tudo ok, depois, espera lá, como assim? Eu quero voltar para minha vida, eu quero estar com o meu pessoal, minha galera, então tem uma perda, né? Porque toda escolha tem uma perda. muito. É. E eu, assim, em relação a isso, eu tive uma perda muito grande, né? Tipo, como você falou, ah, peraí, eu quero estar com o meu pessoal, com a minha galera. Eu não tinha esse pessoal, eu não tinha essa galera, né? Mesmo quando eu voltava para casa, eu ficava muito tempo, então não tinha tempo de fazer assim amizades sólidas, né? Então eu tinha poucos amigos. Assim, aqueles amigos que você sempre pode contar, ainda eram muito poucos, assim. É, até hoje, esse tipo de amigo são poucos, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, é diferente. Quando eu era mais nova, faz falta você ter aqueles amigos e tal. E como eu vi, as experiências que eu vivi eram muito rápidas, né? Nos lugares que eu ia, a gente fazia amizade, mas assim, cantava ali um dia numa igreja, no outro dia eu já estava em outra, no outro dia em outra. Então você não tem tempo de ter uma igreja, de ter amigos fixos, né? E E não, até então não hoje, tinha. não tem como, mas assim, você percebe que hoje termina ali você, não sei, a tua realidade. Como você não construiu amizades, né, consistentes lá atrás na adolescência, aquele momento, meus amigos lá da escola, do ensino médio, meu amigo da faculdade, isso ficou meio perdido, você não teve vínculos, né? Isso, Então, hoje, a vida adulta, você tem que gerenciar isso de outra forma, né? Mas me fala isso. desses perrengues que você passou. Então, assim, tem vários tipos de perrengues, né? Tiveram as viagens, por exemplo, tinham viagens muito legais que a gente fazia, que eram divertidas, e outras que eram difíceis, assim, para lugares muito difíceis, né? Com realidades muito diferentes da nossa, né? A gente olha assim, às vezes, na televisão, no jornal, né? Às vezes o pessoal filmando ali as tribos indígenas e o jeito que eles vivem e tal, e eu agora estando ali cantando num local daquele. Então, assim, é uma realidade completamente daquela que você está acostumada. E para mim, uma menina era um desafio muito grande. Imagina. Mas eu acho assim que o momento mais difícil para mim foi numa época do meu trabalho em relação à programação, né, a viagem, foi quando eu fui convidada para cantar no Carandiru, né? Hoje já não existe mais. E a gente foi convidado para cantar ali. Eu não queria ir. Eu lembro que foi um convite que eu queria que meu pai negasse, porque eu tinha Nossa. medo. E meu pai falou: não, mas agora a gente tem um ministério e tal. Então você entende que eu tinha um ministério, mas ainda eu não tinha noção do que ele era. Uhum. Então é um dilema assim muito grande. Deus ele foi conduzindo minha vida para eu entender esse trabalho e entender que esse trabalho é para minha salvação, né? Uhum. Então
Então, assim, quando a gente foi convidado para cantar ali, eu não queria ir e tal, mas fomos. Quando chegamos ali, a gente foi revistado, as nossas coisas e tal, e eu cantei para aqueles detentos. E quando só depois que eu cheguei ali, que eu tive a compreensão de como era importante a nossa estada ali. Porque no final, assim, da apresentação, muitos vieram falar comigo, assim, tipo, que ficaram surpresos, surpreendidos. Pessoas que faziam já, estudavam já a Bíblia, mas ainda não tinham decidido pelo batismo ou por aceitar Deus. E ali, naquele momento, ouvindo aquelas canções, aceitaram. E até hoje, até uns poucos anos atrás, assim, não faz muito, eu tive experiência de ouvir relatos de quando eu cantei lá. Gente, Não que faz muito maravilha. tempo, acho que faz o quê? Uns 2 anos eu fui cantar numa igreja, um senhor chegou para mim e falou assim, lembra quando você cantou no Carandiru? Aí eu falei, sim, lembro. E ele disse, então, eu estava lá, eu era um detento lá. Caramba, E, gente. e ele falou, olha, eu ouvi tua música, eu decidi por Jesus ali naquele momento, eu ganhei teu CD no sorteio e hoje eu tô Caramba. liberto e sou Amém. ancião da igreja. Quer Caramba, que dizer, legal. eu Nossa, falei, muito nossa. Então, assim, você vê, né, como que é. Eu era uma garota tendo uma responsabilidade muito grande de falar de Deus e ainda não entendendo muito aquela responsabilidade, mas Deus ainda me dá resultados de um momento mostrando ainda para mim que nunca é em vão aquilo que você faz quando você coloca nas sim. mãos dele, né? Não, Ele eu fiquei sempre tem um pensando. objetivo. Pode falar, pode falar. Ele sempre tem um objetivo, assim, né? Uma condução para a sua vida. Na hora você às vezes não entende, mas depois, no futuro, ele vai revelando para você. Não, muito louco, né? Porque quando você falou assim, seu pai foi, te fez esse convite, né? Esse convite grego, né? Então, convite grego, gente, de boa. Não tá falando da delegacia ali do lado, tá falando do Carandiru, aquela coisa assim que era É, forte demais. Eu pensei, cara, que louco, por que ela não pegou o modelo com uma peruca na cabeça e dublar lá, cantar? Por que não foi fazer isso, já que ele aceitou? Porque não é simples, né? Você não entrou em detalhe, mas entrar no Carandiru, tem toda uma revista que eles falam, fazem na pessoa, que é algo bem isso. complexo. Por passar por isso, ô Isaías, por que você fez isso, querido? Mas o resultado final valeu a pena, querido, não precisava fazer isso, colocar a peruca, ou senão sua mãe cantaria, olha, essa aí deveria. Ela só está assim um pouquinho mais de vida, mas que maravilha, que experiência tremenda, imagina, É. maravilhoso. Louvado seja E Deus. aí, assim, tem esse tipo de experiência, né? Que, assim, dentro do trabalho, que foi difícil. E tem a experiência na minha vida pessoal também, né? Que, como eu te falei, eu tenho 9 CDs gravados, né? E um DVD. São 23 anos hoje que eu tenho de ministério musical. E quando eu lancei o meu CD É Preciso Viver o Amor, que foi, acho que o meu quarto ou quinto CD, eu não que o ministério começou a ser um peso, mas, por exemplo, aquela coisa de menina, eu já não era mais uma menina, eu já era uma mulher. E eu já pensava em me casar, e eu já pensava em ter filhos, e eu pensei, puxa, mas eu não estudei nada, né? Eu não sei fazer nada além do que eu faço, que é cantar. Houve uma crisezinha Então, aí, né? Uma crise existencial. isso, Aí agora, houve uma papai e mamãe, crise. ok, o presente foi legal, mas agora vamos parar com isso e vamos entrar Então, no outro mundo, outro momento, né? e você entra, e eu entrei num dilema, numa crise assim, por exemplo, eles deixaram tudo por mim, eles deixaram todo o trabalho deles por mim, toda a nossa casa era sustentada por um único ministério, porque a gente passou a viver disso, e isso começou a mexer muito comigo, com o meu emocional, né? E era uma responsabilidade grande e que eu pensava assim, poxa, eu não quero deixar de ter, mas eu não quero mais ter desse jeito. Uhum. Então, assim, foi muito complicado na minha cabeça.
Mas enfim, mas agora me fala como é que o Gilberto entrou nessa história, né? Porque tá bom. Foi lá, falou pro pai, mamãe, acabou essa brincadeira, não vai ser desse jeito. Continua, mas não desse jeito. A gente brinca, na verdade, com isso, mas eu sei que foi um momento bem tenso para você. E aí, eis que surge o príncipe do cavalo branco, maravilhoso. Porque não estava bem na crise naquele momento. Fala para nós aí como é que foi que Gilberto entrou nessa história. Não, na sua vida e no seu ministério. Na verdade, ele entrou antes até dessa história começar, de eu estar querendo mudar o meu caminho. A gente se conheceu quando eu gravei o CD O Amor Rompe Barreiras, porque ele canta comigo a música O Amor Rompe Barreiras. E nessa época a gente, então, se tornou amigo. Então, assim, a gente ficou aí uns 3 anos aí amigo, né? A gente cantava de vez em quando junto. Então, ele entrou na minha vida nesse CD e fazendo comigo esse dueto. Tu já estava meio que com as segundas intenções ali. Ai, Gilberto, vem cá cantar comigo, fazer um dueto. Tu já estava meio intencionada ou foi? A gente às vezes tinha, assim, um negocinho, né? Olha, tá. Sabedoria dos céus, querida. Sabedoria dos céus. Eu estava nesse casamento, né? Não posso esquecer, que foi lindo, maravilhoso. Foi lindo. E eu me perdi, né, gente? Eu entrei no casamento errado, nós entramos no casamento errado, né? E chegamos lá, o pessoal olhando de assim, meio estranho, nós entramos tal, e daqui a pouco, gente, eu acho que alguma coisa está errada. O povo, a cara do povo, não é? Não conheço ninguém, né? Não é possível. E era para eu conhecer todo mundo, porque eu vi essa menina crescer. Saímos correndo do casamento, aí achamos lugar, enfim, foi maravilhoso. Me fala um pouco do planejamento, como é que foi o planejamento, que aí depois de quantos anos veio o garotão? Então, a gente ficou, acho que foi, a gente esperou 6 anos. No meu caso, assim, no começo eu tive medo, aí eu orei muito a Deus e pedi para Deus uma gravidez boa e Ele me deu, eu cantei quase até o 9º mês, viajei até o 7º, de avião, aí depois não podia mais, então cantei assim aqui em São Paulo até o 9º, não tive nenhum problema, minha gravidez foi ótima. E quando quase nasceu no tanque batismal, né? Desse jeito, quase isso, até 9 meses ia ser aquele parto humanizado, né? Imagina. E quando ele ainda estava na minha barriga, né, eu orava muito a Deus. Eu até brinco assim, todas as vezes que a gente tinha um pequeno grupo de amigos e toda sexta a gente se reunia, né? E eu falava, eu queria pedir para vocês orarem, porque eu peço todo dia para Deus para que Deus me dê um bebê bonzinho. Então, todo dia eu orava por um bebê bonzinho e pedia para os outros orarem por um bebê bonzinho. E Deus me deu um bebê bonzinho. Me fala aí, um bebê bonzinho. Eu vou te explicar o que é um bebê bonzinho. Eu não queria parar. E eu não queria deixá-lo. Porque depois que eu tive o Guilherme, para mim foi assim, eu orei a Deus e falei para Deus, Senhor, meu primeiro ministério agora é o meu filho. O Senhor sempre me deu um ministério maravilhoso que eu amo e que eu não quero deixar. Mas agora ele é o meu ministério e eu preciso que ele seja bonzinho. E eu quero levá-lo comigo. Eu quero que ele esteja comigo. Então, desde quando ele completou 3 meses de nascido, que tomou todas as vacinas e tal, ele vai comigo em todas as viagens. E fica de boa? De boa. Isso é um bebê bonzinho. E hoje o ministério é dos 3, né? Porque tem dele indo junto também. Ele já faz parte também da vida dele. Mas, Vereni, muito, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua vida, da sua história, um pouco da sua família. Eu ia esquecer de mostrar para vocês, para terminar aqui, olha só quando eu falo que ela era... Dá uma olhadinha aqui, Vereni. Essa sou eu. Aqui, ó. Olha essa aqui. Claro, né? Tá todo mundo atrás na foto, né? Percebe? A aniversariante aqui, a Flávia, minha filha, a caçula. Mas ela está, gente. É como se o bolo fosse dela, tá vendo aí? É como se o aniversário fosse meu. Esse aqui, lá na frente, exibindo, batendo palma lá. Você percebe? Olha lá. Olha lá, Tânia. Que gostoso lembrar isso aqui. Que legal. Tempos bons marcaram nossas vidas. Tempos bons mesmo.
Tempos Obrigada bons mais uma mesmo. vez. Deus abençoe muito, muito, muito mesmo. Abração na família. Que Deus Obrigada. continue abençoando ricamente seu ministério. Amém, amém. Obrigada. Obrigada. Eu estava cantando um dia num lugar e tinha assim uma luz bem forte em cima assim no palco e muitos bichinhos. E eu pensava assim, um bicho vai entrar na minha boca, vai entrar na minha boca, vai entrar, Senhor, não deixa que esse bicho entre na minha boca, e ele entrou no meu nariz. E na hora que ele entrou no meu nariz, tinha muita gente no lugar, era um evento lá da cidade, importante, então tinha bastante gente e o bicho foi, pá, entrou no meu nariz. E na hora eu não consegui continuar cantando e eu fiquei, ai, meu nariz, meu nariz, meu nariz. E no microfone, de repente, assim, tava cantando, ai, onde há amor também há paz, e depois, ai, meu nariz, meu nariz, meu nariz. Aí o povo parou, ficou assim, olhando, e quem tava mais na frente viu, né? Então o pessoal falava assim, tira, põe a mão e tira. E eu falava, não. E aí eu pedi licença, falei, gente, dá licença que eu vou cuidar do meu nariz. Aí virei, parei no meio da música, fui lá, tirei o bicho do nariz e depois voltei e expliquei para quem estava assim um pouco mais distante que não viu a situação.